Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é aquele que vê o que está no coração do homem. O Senhor é aquele que procura com os seus olhos por toda a terra. Ele procura por um coração, um homem que tem um coração, uma mulher que tem um coração totalmente para Ele. Aleluia. Então, neste dia, vamos juntos nos regozijar no Deus que olha por nós, no Deus que nunca nos desampara, no Deus que envia a sua palavra, no Deus que diz: a palavra está na tua boca, a palavra está bem junto de ti, na tua boca. Aleluia. Então, quando nós declararmos, sairá com o mesmo poder e a mesma autoridade, como se tivesse saído da boca do nosso Deus amado. Aleluia. Quero convidar a todos, vamos juntos adorar o Rei da Glória. Aleluia. Vamos juntos declarar as nuvens de glória. Aleluia. Vamos juntos declarar que há janelas abertas. Aleluia. Vamos juntos declarar que os céus nas nossas vidas não são de bronze. Aleluia, mas são céus abertos. Aleluia. Onde o Senhor derrama mais da sua graça, onde o Senhor manifesta a sua bondade e leva-nos ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Leva-nos ao arrependimento. Aleluia. E disso advém frutos. E os frutos são do Senhor. Frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Onde você estiver, comece a agradecer. Senhor, obrigada por tua bondade, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por tua bondade, Senhor. Nuvens de glória, janelas abertas. Obrigada, Senhor, por tua bondade, o Rei da Glória. Obrigada, Senhor, por tudo que já fizeste e que has de fazer. Aleluia. Nós declaramos nuvens de glória, Senhor. Janelas abertas, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, porque, Senhor, colocastes a tua visão diante dos nossos olhos. Oh, assim como as varas foram colocadas à frente das ovelhas, Senhor, e elas se transformaram naquilo que elas viram, Senhor. Que assim seja com cada um de nós, Senhor. Que assim seja com cada um que crê e corre para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nuvens de glória. Aleluia. Eu vejo janelas abertas em mim, nuvens de glória, nuvens de glória. Eu vejo janelas abertas em mim, nuvens de glória, nuvens de glória, carruagens de fogo, mantos proféticos, ventos do Espírito, revelação, carruagens de fogo. Pai Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, Senhor. Oh, Senhor, nós olhamos para ti, ó Rei da Glória. Corrobora-nos, Senhor, com a tua graça, para que verdadeiramente possamos declarar que consideramos tudo lixo para conhecer a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, porque nos chamastes não só para crer, mas para padecer, Senhor. Oh, derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Corrobora-nos, Senhor, com a tua graça, Pai. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia.
Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nuvens de glória, nuvens de glória. Eu vejo janelas abertas em mim. Nuvens de glória, nuvens de glória, carruagens de fogo, mantos proféticos, ventos do Espírito, revelação, carruagens de fogo, mantos proféticos, ventos do Espírito, revelação, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas, como uma sarça ardente nesta geração. Revelem a minha glória, como uma sarça ardente nesta geração. Revelem a minha glória, como uma sarça ardente nesta geração. Revelem a minha glória, como uma sarça ardente nesta geração. Revelem a minha glória, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh Senhor, erguemos os nossos olhos para os montes, Senhor. O nosso socorro vem de Ti, ó Deus. Para onde iremos nós, Senhor, se és Tu que ao derramares a Tua bondade nos levas ao arrependimento, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor, se Tu mesmo destes o Teu Espírito, oh, aleluia, para que nos falasse de Cristo, aleluia,
sentiremos nós, Senhor. Vamos, Senhor, no nome de Jesus. Glorifica o Teu santo nome no nosso meio. Nós oramos que Tu reveles o depósito colocado em nós, pelo ensino, pelo testemunho de outros homens, em gerações diferentes, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por estar consumado aquela obra na cruz do Calvário, para que pudesses levantar uma geração de homens e mulheres pertencentes ao Teu reino, que fizessem as mesmas obras que Tu. No nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Ana, obrigado por esse tempo de adoração. A Bíblia claramente nos fala sobre nos aproximarmos da presença de Deus em adoração, cânticos, hinos de louvor e gratidão. É interessante entendermos que adoração nada tem a ver com música necessariamente, mas um estilo de vida de obediência. Nessa noite quero sim falar sobre a obediência da fé. Mas eu queria começar no livro de João, capítulo 19, no versículo 30. O tema da minha mensagem nessa noite é está consumado, no grego tetelestai. Está consumado. Amém? Tetelestai. Está consumado. Glória a Deus. Podemos ler João capítulo 19, podemos ver o versículo 27 até o versículo 30. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Amém? Está consumado e entregou rendeu o seu Espírito. Glória a Deus. Tetelestai, no grego, está consumado. O que acontece aqui, nós vemos Jesus falar de modos que ninguém fala na realidade quando está prestes a morrer. A menos, como nós entendemos nas Escrituras, que Jesus disse que se a semente ficar só, não morrer, ela não dá muitos frutos, fica só. Mas morrendo a semente, ela dá muito fruto. Agora, eu quero nessa noite entender contigo, levar-te ao entendimento. Você que nos acompanha nesse programa, onde nós temos também as nossas redes sociais, Arte e Fé, que é pelo YouTube ou pelo Facebook, Instagram. Eu quero te levar a compreender o que Jesus disse, quis dizer em está consumado. Ele disse, importa que o Filho do Homem não morra nesse lugar, mas ali. Porque foi lá onde ele foi enviado para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna e não perecesse. João capítulo 17, versículo 3 diz, ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, o único verdadeiro, por meio de Jesus Cristo.
1 de João, o testemunho apostólico, eles declaram: o que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também sejais participantes da comunhão que nós temos. Então a razão de pregar o Evangelho, a razão do testemunho apostólico, não era para se expandir religião, nada a ver, mas o reino que recebemos por meio de Jesus Cristo, conforme ele disse: ide e pregai que o reino está às portas, esse reino pudesse também ser expandido a outros. Romanos nos diz que o reino não é comida, não é bebida, mas o reino é gozo no Espírito Santo. É a justiça que Cristo, o dom da justiça para o homem, e é paz com Deus. Então a expansão do reino é Deus reconciliar-se com os homens por meio de Jesus Cristo. É Deus nos revelar o dom da justiça que Ele nos deu. E é Deus testificar em nós o gozo que nos espera segundo as suas promessas. Glória a Deus por isso. É necessário nós entendermos logo que a expansão do reino, no testemunho apostólico deles, era para trazer outros para esta mesma comunhão. Mas que comunhão? Jesus, falando com os seus 12 apóstolos, disse: quem crer em mim, maiores obras do que esta, ele fará. Amém? Eu gostaria de explorar contigo essa mensagem. Isaías 53, versículo 1. Rapidamente nós lemos onde o Senhor diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem deu crédito à nossa pregação? O banco dá um crédito, investe num projeto. A palavra de Deus diz: aquele que quiser começar a construir uma casa e que não assenta para saber se pode começar e terminar. Jesus nos mostra que é necessário nós sentarmos e analisarmos se começamos e se conseguimos terminar. E a Bíblia diz: aquele que crer até o fim será salvo. Quem deu crédito? Quem é que investe nisso? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Logo, queridos irmãos, a manifestação do braço do Senhor é algo muito importante nas Escrituras. Porque a Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação daqueles que deram crédito. Aqueles que deram crédito, diz a palavra no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que veio ele aos seus e os seus não receberam, não deram crédito. Mas aqueles que lhe receberam, aqueles que deram crédito, esses foram empoderados para se tornarem filhos de Deus. E ele diz: aquele que crer, amém? Aquele que crer em mim, maiores obras do que estas, ele fará. Isso é fantástico. Ou é um exagero da parte do Senhor Jesus, ou uma verdade superficialmente compreendida. Porque eu queria te levar comigo nas Escrituras, no livro de Atos. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12 em diante, 4, 12 em diante. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum.
e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora repare bem, no livro de João, capítulo 12, versículo 9 em diante. João, capítulo 12, versículo 9 em diante. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Glória a Deus. Amém? Quando Jesus disse, se o grão não morrer, ele permanece só. Ele era o grão. Ele era a semente. Ele é a palavra de Deus. Aliás, nas Escrituras, nessa noite, a palavra de Deus na minha boca são chaves para que você entenda o reino dos céus. A Bíblia diz no livro de Gálatas sobre o descendente, que é também chamado a semente. Ele, se não morresse, ficaria só. Romanos 8, 29 diz, também os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, para que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Ora, eu sei, pela fé em Jesus, a imagem do Filho de Deus, significa que tudo o que é atribuído a Jesus também me é atribuído. A santidade dele, a justiça dele. O galardão dele, a relação, a comunhão com o Pai, também me foi atribuída. O nome dele, a filiação dele. Todos esses direitos pertencentes unicamente ao Filho fazem hoje parte da justiça de Deus, como está escrito no livro de Romanos, que Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus, da justiça de Deus para o homem. Agora, repare bem o que ele disse. Para que ele fosse o primeiro dentre muitos homens, dentre muitos irmãos. Perguntaram aos homens, mas quem é esse que os ventos lhe obedecem? Quem é este que as ondas lhe obedecem? E eles começaram a perguntar, mas a instrução acadêmica dele, nós sabemos que ele não teve. Nós sabemos disso. E nessa noite eu não faço a divulgação ou advocacia sobre não estudar. Não, muito pelo contrário. O que ele enfatiza é que as coisas atribuídas a esses homens foi pelo nome de Jesus. Em outras palavras, quando nós olhamos em termos jurídicos, uma procuração é o direito legal de representar alguém em seu nome. Então, no nome de Jesus, é o direito de representação, de representarmos Jesus, representarmos o reino na terra onde nós pecamos. Aonde o pecado abundou no passado foi na minha vida. Hoje superabunda a graça. Aonde ontem eu era inimigo por causa do meu pecado, pela justiça e o sangue do Senhor, fui feito amigo, fui feito filho e fui feito hoje cooperador da sua obra, participante da sua causa. Como disseste no início, Ana, não fomos somente chamados para nele crer, mas também cooperar, participar com ele no sofrimento dele. E a Bíblia diz, se participamos na morte dele, no sofrimento dele, também participaremos na glória, na terra e na glória por vir. A vida eterna é tida muitas das vezes como a vida após a morte. Mas João 17 diz que a vida eterna começa na terra por meio de Jesus Cristo, a quem nós temos para conhecermos o Pai. E então os apóstolos disseram, esse Pai que nós conhecemos, esse Pai que outrora nós estávamos separados pelo véu do pecado, hoje o véu foi rasgado pelo sangue na cruz derramado, quando Jesus disse, está consumado, dizendo que a barreira que nos dividia de Deus está separada. Agora, hoje que temos acesso a Ele, não temos somente acesso, no sentido de não irmos mais para o inferno, mas temos acesso para que a vida de Deus se manifeste através de nós. E Jesus disse, aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O que é que um rio faz? Ezequiel 47 diz, aonde o rio passar, as árvores darão seus frutos, haverá abundância de peixes, haverá vida. Então ele disse, aquele que crer em mim, rios de vida fluirão do seu interior. O teu chamado em Cristo não é para religião, mas para você ser
Um homem e uma mulher, um vaso importante no altar do Senhor, de modo que o Senhor possa fluir através de ti. Note bem, está consumado. Era o diabo que se movia através do homem pecador. Mas ele que nos fez amigos hoje, quebrou o jugo do pecado, o escrito da acusação, e agora colocou sobre nós justiça. Antes o diabo apontava injustiças sobre nós. Hoje Jesus, pelo seu sangue, aponta a justiça de Deus, não nossa, mas a justiça que vem pela fé no sacrifício de Jesus naquela cruz. E ele disse, o que crer em mim, a minha justiça, mas o meu poder se manifestará através dele. E disse ele, aquele que crer em mim, obras maiores do que essas que eu faço, ele fará. Então nós vemos duas passagens aqui. Foi notório diante de todos os homens que pelo nome de Jesus, pela representação de Jesus, estes homens operaram aquele sinal. Agora era notório que não vinham mais só por causa de Jesus, mas também porque Lázaro se tornou essa testemunha. Queridos irmãos, glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus nos disse, vós sois minhas testemunhas. Não está a falar de testemunha de Jeová? Queridos irmãos, não está a falar de testemunhas históricas, evidências que nós não tivemos lá, outros foram oculares, como Lucas fala, de testemunhas oculares. Nós não. Nós não conhecemos Jesus fisicamente, mas o Espírito dele, o que ele disse, aquele que me receber, eu e o Pai habitaremos nele. E por causa do Pai, por causa do Espírito de Deus, temos o gozo, a confirmação do Espírito que somos dele, temos a justiça que vem, a herança que recebemos dele, temos tudo isso pela reconciliação por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Porém, queridos irmãos, aleluia, o céu só é céu porque Jesus habita lá. Muitos entenderam a salvação como fugir dos problemas da terra e também fugir da consequência do pecado, que é o inferno. Mas nessa noite eu te apresento um evangelho que é a esperança da glória. De que a glória se manifestará através de todo aquele que nele crê. Então nós vemos os apóstolos a fluírem em sinais e maravilhas, conforme eles viram naquele homem. O homem que era questionado, mas quem é esse? Esse é o reflexo daquilo que você se tornará pela fé nele. Em outras palavras, quando você vê Jesus vencer o diabo, és tu, crendo no Senhor. Quando você vê o filho desejar ter comunhão com o Pai, não desejar ser separado de Deus por nada, ele disse, se possível, tira esse cálice. Era disso que ele estava a dizer. Não que ele não queria sofrer, mas o sofrimento de Jesus era ser separado do Pai. Não a dor das acusações, não a dor da injustiça dos outros. Não, que ele não queria ser separado do Pai era a razão que ele fazia sofrer. E nós vemos tudo isso em Jesus, na realidade, nós termos um vislumbre de o homem e a mulher que nos tornaremos à medida que nele cremos e seguimos os passos dele. Queridos irmãos, isso não é um evangelho qualquer, isso não é uma teoria qualquer. Ele diz, as palavras que de mim ouviste e que por tradição recebeste, confia a homens idôneos. Quem é idôneo para essa causa? Ele diz, quem creu na nossa pregação? Porque a estes é manifesto o braço do Senhor. Quando você crê, Jesus te disse, o reino se manifesta através de ti. Então, queridos irmãos, um pastor, um pregador do Evangelho, um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo. É, na realidade, a oportunidade que você tem de ver uma epístola viva, uma carta viva. O apóstolo Paulo, em Coríntios, disse, vós sois a nossa carta. Ele disse isso, vós sois a nossa carta. Que carta? A carta de recomendação do seu ministério. Homens que são cartas escritas pelo Espírito Santo, lidas pelos homens. Como é que é isso? Como é que isso opera? Queridos irmãos, por isso eu decidi fazer discípulos. O meu papel, o grande sucesso do meu ministério, não está em eu fazer tudo, mas está em vocês observarem Deus mover-se através de mim. Para que vocês, olhando, desejem ardentemente ver em vocês aquilo que vocês veem em mim. Quando vocês veem Deus me responder, quando vocês veem Deus me usar, não é para que eu seja
entronizado, mas é para que eu sirva de modelo de carta para que vocês leiam, para que vocês creiam em Jesus através de mim. Querido irmão, o que isso significa? Jesus disse, os que crerem em mim, os meus discípulos, farão as mesmas obras. E nós acabamos de ler, e podemos ler rapidamente no livro de Atos, capítulo 4, o que aconteceu, como eles disseram, é notório, no nome de Jesus. Amém? Verso 16. Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Não podiam negar duas coisas. Que eles fizeram um sinal notório, mas a origem desse sinal qual era? Eles disseram que Jesus expulsava demônios, operava milagres por meio de Belzebu, Satanás. Mas aqui é notório que ninguém podia negar que eles operaram aquele sinal por uma condição. Tinham estado com Jesus. Eles tinham estado com aquele em quem eles creram. E por causa disso, eles sabiam a fonte do poder era a comunhão com Jesus. Agora nós vemos multidões virem ter com Lázaro. Quem é Lázaro? Havia 4 dias que Lázaro estava morto. Quem é Lázaro? A testemunha da ressurreição. Há um momento que os homens vêm ter contigo. E depois, por causa do que eles viram em ti, eles acreditarão no teu Deus, no Deus a quem tu serves, no Deus a quem tu oras. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não troque ser a epístola de Deus. Não troque ser a manifestação de Deus por aplausos humanos. E aleluia. O meu bom Deus, o teu Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, diz, quem crer em mim, Ele não é um Deus de confusão. Amém. Ele não é um Deus de confusão. Lembre-se do que eu estou a te dizer nessa noite. Lembre-se, medita nessas palavras para o resto da tua vida. Ele diz, esforça-te. Aleluia. Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Deus disse a Moisés, Moisés, vede que faças conforme tudo o que eu te instruí, para que faças conforme eu te mostrei. E há uma passagem fantástica que a Bíblia diz que Deus colocou o Espírito que estava sobre Moisés, sobre outros homens. E a Bíblia diz que ele soprou, Jesus soprou sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito que estava sobre Jesus. Logo, o segredo da igreja, o segredo do ministério está exatamente aqui. Em você olhar e ver o homem que Deus enviou e você desejar as coisas que você nele vê, mas que só serão ativadas quando o Espírito que estava sobre Moisés veio sobre os homens, quando o Espírito que estava sobre Jesus veio sobre os homens. Por isso Paulo disse, como eu falei no início, Timóteo, desperta o dom que há em ti pela imposição de mãos, que te foi transferido pelos presbíteros. Queridos irmãos, o segredo no ramo espiritual é você ter uma visão, ter um homem a quem você observou Deus usar. E você viu com os seus olhos a realidade do Espírito. Então, quando você me vê orar por alguém e ser curado, você sabe que Deus responde. Quando você me vê orar e você vê os céus se abrirem e ouves Deus falar, então você sabe que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Logo, tudo isso são sinais para que você entenda que o que vistes naquele homem, se creres em Jesus, estes sinais se manifestarão em ti. É necessário que você entenda, o cristianismo não é uma religião isolada. Não, o cristianismo não é uma religião isolada. Você nasce, você entra no reino por meio de alguém. Através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, mas por meio de alguém. Para que você veja esse Jesus nessa pessoa. Logo, se você não vê Jesus em mim, você não vai entrar no reino. Você não pode crer no Jesus que você não viu em mim. Logo, a chave está aqui. Não é para você me admirar, mas é entender o que em mim vistes, o que de mim ouvistes. Se creres, será a tua realidade, será o teu destino. É para aí onde você está a chegar.
Então muitas pessoas dizem, não, eu fui à igreja, a minha vida não mudou. Não vai mudar. Porque a ideia é você nascer de novo pela palavra. Então Deus coloca em nós uma visão, para que nós, crendo nessa visão, esperemos nesta visão. A Bíblia diz em Isaías 40:31, aquele que espera no Senhor renova as suas forças e monta em asas como um águia. E é necessário que você entenda isso. Você pode correr, você não vai se cansar. À medida que você imita, à medida que você observa, Paulo disse, imitai-me a mim como eu imito a Cristo. Certamente houve um dia, Joana, em que eu era o jovem que sentava e observava outros ministrarem. Aquilo foi criando um desejo ardente no meu coração. E à medida que eu me achei fiel, e qual foi a minha fidelidade? Eu lavava as mãos, eu servia aqueles a quem Deus usava. Mas não tem como você lavar as tuas mãos, ou lavar as mãos de alguém e as tuas não saírem limpas. Logo, no reino, o maior é o que serve. No reino, o maior é o que serve. Não é aquele que procura ser visto, não é aquele que procura o aplauso. É o que serve. E à medida que Eliseu serviu, à medida que Josué serviu, à medida que Caleb serviu, que Pedro, Paulo serviram, de repente nós vimos agora o reino se manifestar através deles. Então o interessante é que não era só mais Jesus que eles queriam matar. Porque Jesus era aquela evidência da existência de Deus. Agora, Lázaro é essa evidência. Pedro é essa evidência. Então nós vemos em Pedro ter curado alguém. Porém o milagre não para aí. Aquela cura sobre aquele homem era só Deus falar com ele que Deus é real. Se esse paralítico, se esse cego, se esse coxo, se esse enfermo crer, ele não passará somente do doente para curado, mas ele levará outros à cura. Porque Jesus disse, aquele que crer em mim, as obras que ele viu em mim, também ele as fará. Hoje o meu filho olhou para mim, sentávamos à mesa, eu os encontrei sentados à mesa. E de repente, quando me sentei à mesa, fiz uma pergunta, qual de vocês está sentado com os pés na cadeira? E um dos meus filhos olhou para mim, papá, como é que o papá sabia que havia alguém sentado com os pés na cadeira? Porque está debaixo da mesa, pai não viu. E foi a minha oportunidade de lhes pregar o Evangelho. Porque eu oro diante de Deus para que o Senhor me dê oportunidades, que o Senhor abra portas, toque no coração das pessoas para que eu possa lhes introduzir o Evangelho. Porque o reino não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. E aquilo lhe impressionou, ele olhou e perguntou, não, pai, como é que o pai... Ele é um garoto de 10 anos. Ele disse, pai, como é que o pai deu conta? E ele disse, a razão pela qual eu vos ensino obediência, a razão pela qual eu exijo de vocês disciplina, que vocês aprendam a ouvir, é porque o Espírito de Deus fala comigo e eu atento para lhe ouvir. Se eu lhe ouço e lhe ignoro, eu vou cair no pecado. Mas ele disse, se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. E está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então ele disse, sim, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo falaria conosco em sonhos e em visões. E eu lhe disse, enquanto eu sentei-me à mesa, o Senhor numa visão me mostrou que um de vocês tinha os pés sobre o assento da cadeira. Por que o Senhor me disse isso? Para que eu pudesse vos corrigir e vos instruir em disciplina, para que vocês se tornassem os homens que o Senhor vos chamou para se tornarem. Mas aqui, como está escrito, que Jesus cresceu em graça e em estatura perante Deus e perante os homens. Aqui nós estamos a falar, em primeiro lugar, da disciplina de uma criança saber estar num lugar. Mas aqui também ele começou a ver como um homem, que ele está-se a tornar, como um homem sabe estar na presença de Deus. Você tem que aprender, sim senhor, a estar na presença dos homens. Mas você sabe estar na presença de Deus. E então, aquilo lhe impressionou de forma muito profunda. Ele ficou a olhar para mim. E eu dei conta que aquilo lhe impactou. E qual é a certeza que eu tenho? Se ele crer, e à medida que ele é instruído, e à medida que ele vai crendo, vai depositando isso no coração dele, se torna como um desejo ardente.
Porém, isso para ti nessa noite o Senhor diz que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Você não pode voltar a ser uma criança. Então, ser como uma criança não é ser infantil. Ser como uma criança, a criança observa. A criança imita. Amém? A criança imita. Muitos pensam que é acerca da pureza do coração da criança. Nós libertamos crianças de demônios. Então não é disso que ele está a falar. Ser como criança é como um filho imita o seu pai. Para se tornar como o pai. Eis aqui um exemplo vivo de um filho observar o pai dele. Mas ele não observou o pai dele na mecânica, não observou o pai dele com serrote na madeira, ele observou o pai dele a mover-se no Espírito de Deus. E ele me perguntou, como é que o pai deu conta disso? E essa é, como eu te disse, a minha oportunidade de lhe anunciar o Deus, o Evangelho, que se fez carne, que resplandeceu em mim. Estava eu nas trevas, e o Evangelho de Cristo resplandeceu no meu coração. Nessa noite é meu desejo ardente, que o Evangelho de Cristo se resplandeça em Angola, em Portugal, aonde esse Evangelho for ouvido, no teu coração, que você possa deixar Deus falar contigo. Nessa noite você possa abrir o teu coração à medida que Deus abre as janelas dos céus. Pois está escrito, quem deu crédito à nossa pregação? Aquela jovem Maria disse, como poderá ser que eu vá ter um filho, se não sou casada? Ele foi dito, como te é dito, ao vir sobre ti o Espírito Santo. Ao vir sobre ti. Como é que os sinais e maravilhas operam naqueles que creem? A vir sobre ti o Espírito Santo. Eu não te falei nessa noite que você verá milagres. A nossa mensagem não é essa. A Bíblia diz tudo o que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Jesus fez, sim senhor, ele operou milagres. Mas nessa noite o Senhor Jesus te ensina como você ser um operador de milagres. Jesus orou e ouviu e respondeu a oração de homens. Mas nessa noite eu estou a te ensinar como responder à oração de homens. Ele disse, estes sinais vão crer naquele que creem. Não. Não é o doente que vier com fé será curado. Isto é uma realidade. Na cruz a minha doença foi levada, a minha dor foi levada. E pelas pisaduras do meu bom Deus, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, eu fui curado. Agora, repare bem. Ele fala para homens que são instruídos no temor ao Senhor. Quem crer em mim, as mesmas obras ele fará. Ele não disse, os mesmos milagres vais usufruir. Não. As obras, ele está falando para homens, trabalhadores, discípulos. Vou repetir. Jesus disse, ensinou homens, fez milagres. E há quem comeu a multiplicação dos pães, nós vimos milagres. Mas os que viram milagres não agiram em milagres. Os que viram sobrenatural não se tornaram homens operadores de milagres no sobrenatural. Mas os que creram se tornaram cooperadores nessa obra. Então, no livro de Marcos, se pudéssemos abrir rapidamente, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua obediência, e eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Deus há de fazer através da tua vida, através daquele que crê em nome de Jesus. O que significa crer em nome de Jesus? Representar Jesus. Mas você não pode representá-lo sem o Espírito dele. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, verso 17 em diante. Aleluia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, esses sinais seguiram os que foram pregar. Esses sinais não seguiram os que vieram ouvir. Esses sinais não seguiram os que vieram receber cura. É a promessa do Senhor para ti nessa noite. Discípulos. E de fazer discípulos. Ele diz, e de pregar o Evangelho, amém, aqueles que precisam de ouvir. Mas dentro daqueles que ouviram e os que creram, fazei deles discípulos.
Então Elias era o homem de Deus, mas o seu discípulo era Eliseu. Moisés era o homem de Deus, mas o seu discípulo era Josué e Caleb. Jesus era o profeta, era o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo da nossa alma. Mas os 12 eram os discípulos. E a promessa a todo discípulo: estes sinais seguirão os que creem. O que você vê em mim é o que vai se manifestar à medida que você recebe o evangelho que eu te anuncio. Agora, terminando a nossa mensagem, eu queria abrir esse fantástico capítulo, 2 de Reis, capítulo 2. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 de Reis, capítulo 2. Eu espero que essa mensagem esteja a impactar e mudar a tua história. Medite nela, até que essa palavra se torne um desejo ardente. Agora você se pergunta: Deus, o que vi? A palavra que eu ouvi, faz dela realidade na minha vida. 2 de Reis, capítulo 2, verso 12. Aleluia. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Verso 15, veja o que é dito. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. O que é Jericó? Jericó era a cidade fortaleza. Era onde havia resistência. Aonde dias antes, Eliseu foi resistido por estes mesmos homens. Então a promessa é essa. Depois de você ter servido, quem era? Eliseu era chamado o homem, foi perguntado. O rei perguntou: não há aqui alguém que nos possa trazer a palavra do Senhor? E foi dito: sim, Eliseu, o que lavava as mãos de Elias, a palavra do Senhor está com ele. Lavar as mãos de um líder é receber a palavra que está sobre o líder, para que a palavra amanhã seja na tua boca ouvida por outros homens. Amém. Corre sem tropeçar. Não perca tempo, mas não se precipite. Veja o que eles disseram. Vendo, pois, os filhos dos profetas que resistiam em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa. Jesus disse: soprando sobre eles, recebam o Espírito Santo. O espírito de Elias estava agora sobre Eliseu. Como é que eles deram conta? E como é que isso foi ativado? Rasgando ele as vestes, ele imitou o líder dele. Venha comigo rapidamente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 2, verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Qual foi a condição dessa promessa? Se vires. O que significa isso? Muitas das vezes discípulos chamados a aprender tiram os olhos de quem eles deveriam observar. Se vires. Se não, porque é uma coisa muito dura. Ser ungido exige a autonegação, exige pagar um preço.
Ser ungido exige esperar no Senhor, não se precipitar. Ser ungido exige, Salmos 46, aquietar-me para que o Senhor se revele. E eu agora saiba que Ele é Deus. João 7, eles disseram a Jesus, não és tu o Messias? Vamos, vai, apresenta-te. A incitação de Satanás é para que você se precipite antes do teu tempo. Antes do teu tempo. Então, Eliseu, todo esse tempo, Elias lhe disse, fica aqui. Ele disse, tão certo quanto vivo, o Senhor não te deixarei. Em Jericó, em Gilgal, em Betel, no Jordão. Quando ele passou todos esses desafios, ele perguntou, pede-me. Disse, pede-me o que queres. E ele pediu uma coisa dura. Eu quero a transferência da unção, do Espírito que está sobre ti, sobre mim. Coisa dura pediste. Porque, queridos irmãos, há um preço a ser pago. Quero te encorajar nessa noite. Quem dá o crédito à nossa pregação? Porque o galardão será a manifestação de Deus através do teu ministério. Glória a Deus. Isso é muito importante. Agora repara. Aleluia. E ele disse, se me vires. E a Bíblia diz, olhando nós para o autor e consumador da nossa fé. Se você não tirar os olhos daquele que começou a boa obra em ti, estes sinais e maravilhas fluirão. Em Angola, em Portugal, em África, na Europa, na América. Aleluia. Ele é Deus. Ele não é só Deus do passado. Há uns que pensam que Deus era Deus que se movia no tempo medieval, por causa da necessidade. Ele diz, aquele que crer em mim, sinais e maravilhas se manifestarão por meio deles. Amém? Agora repare bem, Elias pegou no seu manto, feriu as águas e dividiu o rio. Versículo 14. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e então feriu as águas. E disse, aonde está o Deus de Elias? Um homem só pode dar o que ele recebeu. Então, ele pegou e ele trouxe à memória a esperança que ele viu em Elias. Ele viu Elias ferir as águas. E como é que Elias feria as águas? Elias significa o Senhor é Deus. Então ele perguntou, aonde está o Senhor do meu Senhor? Ele viu em Elias. Ele não tirou os olhos de Elias. Queridos irmãos, entenda isso. Não tire os olhos de quem o Senhor te enviou para ser instruído. Olha, observa. Sede sóbrios e vigiai. Olhos abertos. Amém? Olhos abertos. Ei. E quando ele viu, o manto pegou no manto. E agora ele fez exatamente como Elias fez. Houve um grande homem de Deus que já não está entre nós. A que lhe foi perguntado, qual é o segredo do teu ministério? Ele disse, filho, nos vossos dias há um espírito errado no seio da igreja. Quanto a mim, só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu nunca vi o meu pai fazer isso, nunca vi o meu pai fazer aquilo. Eu imito até hoje. Já era mais velho. Imito até hoje o que eu vi o meu pai fazer. Essa é a chave do meu sucesso. Coisa dura pediste, mas se vires. Então ele pegou e ele imitou, fez exatamente o que ele viu. Eu tenho dito, o grande segredo do sucesso da Mercedes não foi a invenção da roda, mas foi construir uma máquina em cima das rodas que já foram inventadas. O que você viu é o que você deve aplicar, o que você deve pôr em prática. E então ele disse, quem creu no que ele viu, na mensagem que ele viu, o braço do Senhor se manifestará sobre ele. Aleluia, obrigado nessa noite, Senhor Deus, pela tua palavra. Oh, Pai Santo, no nome de Jesus eu oro, manifesta também a tua luz entre eles. Manifesta também a tua palavra entre eles. Porque muitos foram em teu nome, mas o Senhor não lhes enviou. Por isso, Senhor, as mentiras e os escândalos. Porém, eu oro, a quem nessa noite a palavra é dirigida, ativa,
Ativa a promessa. Céus se abram, anjos lhes visitem, e a palavra seja achada também nas suas bocas, para que eles sejam homens e mulheres que, crendo, se tornam no depósito de Deus sobre as nações. Um vaso que Deus derrama o rio da sua alegria, da sua justiça sobre essas nações. Pois está escrito, quem crer em ti, maiores obras do que esta, eles farão. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de termos tido visto um homem à nossa frente, para que pudéssemos ser encorajados para crer em ti. Esse homem de fogo nessa noite sobre nós. Oh, aleluia. Quebra todo orgulho, toda resistência, todo encantamento. E edifica a obra segundo a tua palavra. E que a sinceridade dos nossos corações nessa noite seja vista sobre o que Elias orou. Saiba, oh Deus, que os povos saibam, no nome de Jesus Cristo, que somos teus servos e o que ensinamos, o que fizemos, é somente de acordo com a tua palavra que vimos e imitamos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Siga a nossa página, artefé.org. Facebook, no YouTube, no Instagram. Baixe o nosso aplicativo. Seja encorajado para que você se torne uma testemunha que trará outros à salvação e que trará outros também à manifestação da vida e do reino de Deus pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Obrigado, Joana. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor amado é o mais belo entre milhares. Ó Senhor, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua,